Vou ficar aqui, então, até acabar o jornal, já que ele deu os destaques tão bons. Rafa Marques de volta falando sobre o rubro-negro. Rafa, bem-vindo de volta. É isso, Mari, Bruno e amigos. Quer dizer que se os destaques fossem ruins, você iria embora no meio do programa? Eu duvido. Você não é disso. Nós conhecemos o seu comprometimento profissional. De fato, eu fiz um teaser na participação anterior, para o fã de esporte que entrou aqui ao longo do Sport Center, né? Para chamar, nesse momento, os principais trechos da entrevista concedida pelo presidente Rodolfo Landim ao Charla Podcast. Ele falou de muitos assuntos num papo ontem à tarde, e inclusive parte envolvendo além do futebol. Havia uma expectativa que o Flamengo pudesse iniciar um processo para se transformar uma sociedade anônima do futebol. E aí este tema virou uma espécie de plataforma política dentro do clube. O Flamengo vive um ano de eleição, ela vai acontecer no finalzinho de novembro. O Rodolfo Landim não pode se candidatar. Rodrigo Dunche, atual vice-presidente, um dos vice-presidentes da gestão atual, vai ser o candidato da situação. E aí o presidente atual esclareceu que a ideia de fazer um levantamento, um estudo para viabilizar a possibilidade de uma SAF tinha uma relação direta com a construção do estádio e não propriamente a gestão do futebol. Segundo Rodolfo Landim, não é interessante para o Flamengo perder a autonomia no dia a dia das contratações, das vendas, da gestão do futebol profissional como um todo. Então, no modelo convencional, está descartada a possibilidade do Flamengo virar SAF, pelo menos enquanto ele for o presidente. Outro assunto, existe uma possibilidade do Flamengo comprar o Leixões de Portugal. Clube que é muito conhecido por ser formador de jogadores. A intenção do presidente Landim é ampliar os negócios, explorar mais o mercado europeu. Mas o dirigente deixou claro que esse tipo de processo só pode ir adiante mediante a aprovação do Conselho Deliberativo. Esse é um ponto estatutário. E a parte que mais interessa ao torcedor, que é o chamado campo bola. Landim falou sobre os jogadores que estão e que podem vir. O presidente deixou mais uma vez muito claro que o Claudinho do Zenit é mesmo um sonho de consumo do Flamengo. E o Paquetá, por ser uma cria do rubro-negro, também não pode ser descartado. Vamos acompanhar. A gente não esconde, há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Um jogadoraço, né? Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Mas assim, eu entendi que a gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele, mas toda transferência de jogador é uma discussão tripartite, né? Você envolve o clube que recebe o jogador, o clube que transfere o jogador e o próprio jogador. Então eu diria que entre o Flamengo e o Claudinho, o problema é com o clube que não quer se desfazer dele. E que foi estabelecendo, vamos dizer assim, exigências. E o problema é que nós chegamos lá no nível da exigência, só que quando a gente chegou, de pegar e aumentaram. O Paquetá a gente tem que analisar em cima de uma oportunidade. Ele também é um jogador que tem um contrato e a gente, pelas notícias que a gente tem, ele ia ser vendido por 85 milhões de libras. Entendeu? O Manchester City, fruto dessa complicação toda que está envolvendo ele aí. A gente tem que ver como é que esse troço vai evoluir. Não tem como antecipar. E a gente precisa conversar com o clube dele. Alguns movimentos, a imprensa já sabe, a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas ainda que estão acontecendo. Em resumo, pelo Paquetá, o Flamengo espera o desfecho dos acontecimentos das denúncias da participação dele em esquema de apostas. Sobre o Claudinho, o Flamengo chegou aos 18 milhões de euros, é o máximo que o Flamengo consegue oferecer para ter um jogador que quer jogar no rubro-negro, depende agora do Zenit liberar o atleta. Sobre o Marcos Braz, recentemente o atual vice de futebol disse que não vai ficar no comando desse departamento a partir do próximo mandato, mesmo que o Dunche seja o presidente eleito, ou seja, a linha sucessória. Segundo o Rodolfo Landim, Marcos Braz é a figura que ele mais conheceu na vida para lidar com o dia a dia do futebol. E sobre dois jogadores do elenco do Flamengo, Pedro, segundo Rodolfo Landim, foi até uma frase forte dele nessa entrevista, o Pedro só sai por cima do cadáver dele, ou se alguém pagar a multa do jogador, que é algo em torno de 100 milhões de euros. E sobre Gabigol, o presidente disse que o Flamengo foi até onde poderia ir, e que o jogador fez uma contraproposta muito além da realidade para o momento dele
e torceu para que ele possa, quem sabe, voltar a performar melhor, algo que justifique o Flamengo apresentar uma contraproposta. Mas o encaminhamento do discurso do Landim, Bruno, Mário e amigos é de que realmente o Gabigol se despede do Flamengo ao final dessa temporada. Bom, Rafa, fica com a gente aqui no papo, porque a gente já colou também uma tela com os minutos dos meias e volantes do rubro-negro, no Brasileiro desta temporada. Então o Gerson é o que tem a maior minutagem, né? O Gerson sendo exatamente esse coringa. O Alan e o Pulgar os volantes. O De La Cruz também que faz um pouco de tudo ali, na casa dos 600 minutos. Aí o Lohan com 548. O Arrascaeta já com 430. E aí os que tem menos, né? O Vitor Hugo, o Igor Jesus e também o Everton Araújo. Inclusive fez gol, enfim, mas com uma minutagem abaixo de um jogo, né? Mari Pereira. Eu tava pensando aqui por onde que eu ia começar, se eu ia falar de mercado, Mas tem uma coisa que é interessante, né? O que é a credibilidade do clube e até no caso do dirigente. Porque se é o Augusto Melo que vai em um podcast e fala alguns nomes assim altos, a gente levaria... Né? O torcedor não ia querer ouvir, porque ia falar, para de chutar alto e tal. Mas se tem alguém, não que o caso vá acontecer, mas se tem alguém que pode contratar esses jogadores desse nível e o dirigente falar, é o Flamengo. Eles vivem em outro mundo, assim. São mundos diferentes, Corinthians e Flamengo. Não que vá dar certo, né? Pode ser que não dê, mas se alguém tem condição de fazer isso, é o Flamengo, né? A credibilidade para poder falar e verbalizar e não virar uma piada, isso, talvez, né? Nesse sentido. E se não acontecer o negócio, é por questões realmente do time de lá que ficou difícil, que segurou, não porque... O torcedor vai saber que não foi um devaneio. Exatamente, né? De jeito nenhum. E vocês gostam, assim, dos nomes? É possível? O Flamengo não precisaria desses jogadores, porque talvez os melhores jogadores que ele tem no elenco já são justamente para essas funções? O que vocês pensam? Teoricamente, não precisaria. Uhum. Agora, a gente estava falando aqui da dificuldade que é ganhar 3 taças importantes e acho que o Flamengo está entendendo essa necessidade, né? De quebrar esse paradigma, de conquistar as 3. Com o Claudinho ou com o Paquetá, eu acho que eu entendo que o elenco ficaria muito mais forte. Mas eles não falaram, pelo menos eu não percebi o Landim falando sobre Não. Né? Eles tentam o Claudinho e tentam o Paquetá. Acho que o Rafa... É isso, né, Rafa? Viu, Mari? É sim. Isso já foi dito, inclusive, pelo próprio Marcos Braz, numa entrevista recente. É um ou outro. Não cabe no orçamento do Flamengo ter os 2 jogadores. São muito caros, né? E assim, o Claudinho, teoricamente, está na frente, por já ser um sonho antigo e ter uma negociação em curso. Mas, sentimentalmente, se o Flamengo pudesse trazer o Paquetá, seria fantástico também, né? Eu acho que a questão do Paquetá, acho que a gente tem que falar muito aberto com o fã de esportes. O Paquetá, ele tem muito mercado na Europa. Ele foi um jogador que o Manchester City na temporada passada só contratou o Matheus Nunes porque o West Ham não ia liberar e porque tinha essa coisa de aposta envolvida. Já tinha, né? Já tinha. E aí, ele era a primeira opção, o Landim fala de 85 milhões, eu tinha o ouvido de 80 milhões de libras para levar o Paquetá. E ele é um jogador que tem muito mercado. A questão da aposta pode atrapalhar a vida do Paquetá, se for mesmo provado, se esse tempo for... Porque, por exemplo, o Newcastle contratou na temporada passada o Tonali e foi a principal contratação de um fundo árabe, o PIF, e ele não pôde jogar. Ele jogou 2 jogos, jogou 3, 4 jogos. Ele jogou abertura, fez gol, deu assistência e tal, e aí ele ficou 10 meses parado. Mas então, não jogou na Inglaterra, ele voltou para a Itália para jogar? Não, ele foi proibido de jogar. Então, essa punição do Paquetá, eu acho que ela vai ser, se ela for confirmada, extensiva para o mundo. É proibido de jogar futebol. E aí o Flamengo é futebol, entende? Vamos pensar, e eu não vejo essa discussão, mas eu acho que é importante, que não seja estendida para o mundo. É correto um clube brasileiro se aproveitar dessa situação? Concordo com a sua visão. Não é correto. Mas você não tem a dúvida que vão tentar. Porque, em última análise, ou em primeira, jogador bom joga no meu time. A gente não está aqui, o clube não está... Não é papel do clube julgar ninguém, condenar ou absolver ninguém, certo? Mas é uma situação que existe que envolve um crime. Até porque ele nega o tempo inteiro. Sim, e ele está sendo investigado e vai acontecer o julgamento, ele vai poder se defender. Mas se aproveitar dessa situação
eticamente é correto? Não é ilegal, mas é imoral, talvez. Mas, assim, quanta coisa a gente já viu acontecer, né? Que o clube tira proveito mesmo. Não deveria haver a brecha, né, gente? Não deveria haver a brecha. Que é isso que a Mari falou, não é ilegal, porque não tem se sentido. tem uma brecha, quer dizer que não está proibido. Não, porque por exemplo, né, o Rafa... Se o jogador... Por exemplo, a gente já viu... Rafa, a gente já viu em outras situações algumas coisas não serem ilegais, mas elas são imorais. E aí parte dos patrocinadores, às vezes do clube até, brecarem... Não faz isso. Não faz, se acontecer isso, a gente está fora, tal. E nesse caso a gente... Precisa de barulho, né? Por enquanto a gente não vê. O que você pensa, Rafa? Em outros contextos, né, aconteceu com o Robinho e com o Cuca, por exemplo, né? Eu acho também, estou com os amigos, há uma questão de moralidade por trás de tudo isso aí. Mas, assim, o que me espanta será se a justiça permitir a brecha para essa possibilidade de um ato, entre aspas, imoral. Se você está proibido de jogar futebol, se você está condenado por envolvimento em esquema de apostas, isso é muito sério. Você está vilipendiando, você está aviltando o seu negócio e, por extensão, atingindo uma gama de companheiros seus de atuação profissional, de outros clubes, de outros países. Se é um crime o que está acontecendo, se é uma coisa absolutamente equivocada que está sendo feita, isso tem que valer para o mundo inteiro. Na minha cabeça não faz sentido, eu não tenho todas as minúcias, as filigranas jurídicas das possibilidades desse caso, mas sei que tem essa brecha para a punição ser apenas em âmbito inglês ou em âmbito europeu. Se existe essa possibilidade, está errado. E é importante que isso seja esclarecido e soterrado no nascedouro. Porque se o atleta não pode jogar na Inglaterra porque ele participa de um esquema de aposta de resultado dos jogos que ele joga, ele não pode jogar futebol em lugar nenhum. Se for condenado, evidentemente. Claro, eu acho que ainda como não tem nada nesse quesito do Paquetá, e não é essa situação, nem que o Flamengo contratou e nem que ele foi condenado nesse sentido, eu fico pensando, esse movimento então alto do Flamengo, porque quando você pensa em elenco, não dá pra jogar todo mundo. É a Arrascaeta que tá fora desse time, é Gerson que tá fora desse time, vão ter 3 times, o time da Copa do Brasil, time da Libertadores, o time do Brasileiro, só que na minha cabeça fala assim, é time pro Mundial. Porque eu estava pensando no Paquetá no sentido de, às vezes, ser uma punição de FIFA, e aí isso pode impactar também no Mundial, obviamente. E vale lembrar que ele jogou agora a camisa da Seleção Brasileira. Inclusive. Exatamente. Mas o meu ponto o Flamengo está montando esse time já pensando numa renovação de saída de Gabigol, de Arrascaeta, e ele tem não sei, tô levantando aqui. Ele tem muitos meninos também, né, com potencial de negociação. Então, quando a gente mostra aquela tela que tem o Vitor Hugo, que tem o Lohan, que tem o Everton Araújo, que tem o Igor... Ele pode fazer essa roda girar também, né? Assim, eu acho que o que espanta é como ele vai subindo cada vez mais o nível dos titulares, né? Não é que ele simplesmente vai no mercado para compor elenco, ele vai subindo o nível dos titulares, assim. Então a briga vai ficando cada vez mais acirrada e, independentemente de quem joga, o nível é muito alto. Porque é isso, o que poderia ser melhor ou do mesmo nível de De La Cruz e Arrascaeta. O Paquetá, subindo... então vamos conversar nesse nível, porque é nesse nível a conversa, vai subindo daí pra cima, né, Mar? Vai subindo a oferta. O Paquetá é muito bom jogador, né, gente? Não tem nem que ver, foi destaque na temporada passada. Mas, de fato, precisa resolver essa questão, né? Porque a gente viu o desempenho de Copa América, que pode influenciar, de fato. Fica ali uma sombra o tempo todo. Acho que isso deve estar na cabeça dele. Claro. Mas o Claudinho está nessa mesma mesa? Eu acho o Claudinho também muito bom, mas não acho nessa mesma... Acho que o Paquetá é superior. Tá. Mas acho o Claudinho um jogador internacional também. Internacional não... Apenas de... Não, porque a gente vai fazer o jogo do Inter. Não posso perder o passaporte carimbado. É um jogador internacional. Um jogador para chegar e jogar, e já jogou no futebol brasileiro aqui muito bem algumas vezes. Ô Rafa, você entende que tem que, já para me despedir aí de você, que tem que pensar assim nesse nome badalado, ou existem outras posições que talvez o elenco tenha maior necessidade de reforços importantes? O Flamengo trabalha de maneira muito explícita para ter pelo menos 2 jogadores por posição confiáveis. E hoje não tem. E não tem por quê? Não porque tenha planejado errado a temporada, porque o Lohan performou abaixo daquilo que se imaginava. Ele era esse jogador para poder dar um pouco mais de oxigênio, um pouco mais de juventude, um jogador de muito talento, de drible, jogador de aproximação. Fez bons jogos já pelo Flamengo nessa temporada, mas não é ainda aquele jogador para a vaga do Arrascaeta.
O Matheus Gonçalves, que no sub-20 joga por dentro, flutua como homem de meia centralizado, também não consegue no profissional entregar. Pouco foi escalado ali, quando foi, não conseguiu entregar. Então, na cabeça das pessoas que comandam o futebol do Flamengo, e aí desde o Landim, Marcos Braz, passando pelo Tite e toda a estrutura do futebol, precisa ter mais esse meia, esse quarto homem de meio campo, como diriam os antigos, esse cara de aproximação. E acho sim que o Claudinho se encaixa perfeitamente. E até por já ter uma negociação em andamento e ser mais seguro contratar o Claudinho do que o Paquetá, por todas as questões que envolvem o Paquetá, vale a pena esse investimento. O Flamengo tem o dinheiro para gastar, tem o diagnóstico que precisa do jogador, quer ganhar as 3 competições, por que não contratar? Faz sentido sim. Vamos falar de Gabigol, essa novela com o Flamengo. Ai, mudar de assunto, chega, gente. Que isso? Nenhuma contratação para o segundo semestre até agora. Não por falta de tentativa, o Flamengo continua sonhando em contratar o meia Claudinho do Zenit da Rússia. Aliás, a negociação pelo jogador parece uma série. Todo ano, uma temporada. A saga é sempre a mesma: convencer os russos a fazer negócio. Há 3 anos por lá, Claudinho gostaria de voltar ao Brasil, mas o Zenit não demonstra interesse em negociá-lo. E assim, Marcos Braz e Bruno Spindel precisam de paciência para terminar esse episódio. Entre o Flamengo e o Claudinho, eu estou passando aqui para você o que eu recebi do Bruno e do Marco. Assim, não haveria problemas. A gente estaria com um processo equacionado. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. E que foi estabelecendo, vamos dizer assim, exigências. E o problema é que nós chegamos lá no nível da exigência, só que quando a gente chegou, de pegar e aumentaram. Então, assim, é nítido de quem não quer vender o jogador. Inicialmente, a proposta do Flamengo era de 15 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais, valor que já tinha sido recusado pelos russos no ano passado. O rubro-negro, então, subiu a proposta para 18 milhões de euros, chegando na casa dos mais de 100 milhões de reais para pagar de forma parcelada. O Zenit não respondeu. Outro desejo do Flamengo é repatriar o meia Lucas Paquetá. Revelado pelo Clube da Gávea, em outro momento seria uma loucura pensar em um retorno tão breve do jogador ao futebol brasileiro. Porém, Lucas está sendo investigado por suposto envolvimento em apostas esportivas na Inglaterra, o que poderia acelerar essa volta. Acho que ele é um jogador que eu espero que isso tudo se resolva de forma positiva para a vida dele. E se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco e a gente reconhece isso e, de certa forma, se pudesse contar com ele jogando conosco, o cara é camisa 10 da seleção brasileira. Alguns movimentos, a imprensa já sabe, a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas ainda que estão acontecendo. Sobre o elenco atual, a polêmica negociação pela renovação de Gabigol segue ganhando novos capítulos. O jogador já havia deixado claro que está de saída no final do ano, mas ainda não assinou pré-contrato com nenhuma outra equipe. No sábado, após ser protagonista na vitória diante do Criciúma em Brasília, Gabigol soltou o verbo. Abre aspas. A minha vontade, todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. O que eu posso fazer é me dedicar ao máximo nos treinos. Isso nunca faltou. Buscar meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo e minutos. Fecha aspas. Sem espaço com o Tite e envolvido em um processo de suposta fraude em exame antidoping, Gabriel recebeu do Flamengo uma proposta de mais de 1 ano de contrato e um aumento salarial de quase 50%. O jogador não ficou satisfeito com o tempo de vínculo. Acredita que são os mesmos moldes de um atleta em fim de carreira e chegou a negociar uma saída imediata para o Palmeiras. Não aconteceu, mas nada impede que no ano que vem o atleta vista outra camisa do futebol brasileiro. Hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo. E eu acho que fruto
vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar, e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você tá me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. E eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. É uma negociação arrastada, claro que tem uma idolatria, tem uma história linda do Gabigol, mas também os últimos acontecimentos não foram favoráveis ao atacante do Flamengo, ídolo da torcida. E o Landim está muito claro, transparente. 1 ano de contrato, o Flamengo, pelo que eu percebo, não abre mão desse tempo. E aí dizem que agora está nas mãos do Gabigol. Então, acho que não tem mais margem de negociação. Ô, Loirão, você percebeu a última fala do Landim, quando ele fala assim: eu espero que o Gabigol volte a jogar ao alto nível de acordo com o que ele está pedindo. Isso é entre linhas. Cara, se você está jogando e está jogando bem, faz sentido você pedir o que você está pedindo. Agora, você não está num bom momento, você não está jogando bem, você não é titular, não faz sentido você pedir o que você está pedindo. Tem a questão do antidoping ainda. Tem essa questão, então assim, entre linhas eu entendi dessa forma. Então não faz sentido. Você está no seu melhor momento, você pode pedir o que você quiser, vai do clube aceitar ou não. Mas não é o melhor momento do Gabigol no Flamengo. Agora a gente vê que o Flamengo também tem algumas negociações que ninguém fala explicitamente, mas o Paquetá é um nome sempre comentado, a mesma coisa o Claudinho. Não é difícil voltar para o Brasil, mas são jogadores já que o Flamengo pensa em alto nível, não é qualquer atleta. O problema para o Tite, né? Porque o Flamengo já tem um meio de campo muito competitivo. Tem alguns jogadores que jogam também pelos lados do campo, que são jogadores competitivos. Então, você trazer Claudinho, como é que você vai jogar? Aí, se olhar com um olhar sendo redundante da qualidade de elenco, fortalecer o elenco, são excelentes contratações. Muito obrigado aí por vocês estarem participando de mais um react do canal Paraquedista Rubro-Negro e das páginas Amaurite Paula Santos. Enquanto o Flamengo aí não consegue contratar ninguém, mais um joia da base do Flamengo foi vendido. O joia da base Cauã Skrindman assinou contrato de 4 anos com Al Ain. O volante viaja ainda essa semana para se apresentar ao novo clube. Os valores da negociação não foram divulgados, né? Flamengo joga amanhã contra o Vitória e para esse jogo o Flamengo tem 2 desfalques de última hora, Eric Pulgar e Wesley. Eric Pulgar aí está com gastroenterite e o Wesley sentindo dores muscular. E temos também o desfalque aí de Bruno Henrique, que desfalca o elenco do Flamengo pela 3ª vez por uma entorse no tornozelo. Eu volto mais tarde com mais informações sobre o nosso Mengão. Saudações!